Totalmente importante, né? Um dos primeiros pilares do tratamento da doença renal diabética é justamente o controle da glicemia, né? Até uma coisa que os pacientes perguntam muito. Qual é o remédio para tratar o meu rim? Basicamente é tratar a diabetes, para começo de conversa, né? O fundo de olho danadinho, ele funciona meio que como um espelho, né? Do que tá rolando no rim. É isso mesmo? Então essas coisas de cruzamentos, hemorragias e etc, infiltrados… É como se a gente tivesse uma forma de olhar como está o vaso dentro do rim? E isso já foi provado até com estudos de transplante rim-pâncreas, né? Que quando você transplantou pâncreas, o paciente começou a fabricar insulina novamente, tivemos reversão da doença renal diabética, inclusive confirmada por biópsia, né? Sim. Então, se o tratamento for muito bem feitinho e a doença estiver em estágios iniciais, pode ser que a gente reverta sim. Olá, eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e você está no Hemodiálogos. Hemodiálogos é o podcast de saúde, o seu, o meu, o nosso. Vamos ao ar todas as quartas-feiras. Pode acompanhar o nosso canal por aqui também. Não vai perder nada, porque nós temos assuntos muito interessantes para tratarmos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está cada vez mais fosforilante. E para isso, para essa difícil missão de falarmos sobre nefropatia diabética, eu tenho a companhia da maravilhosa doutora Juliana Correia. Ju, fala pra gente por que você é a pessoa mais indicada para falar desse assunto tão efervescente. Muito obrigada, Jéssica, Hemodiálogos, pelo convite. Me sinto honrada, lisonjeada de estar aqui falando sobre isso. Sobre um assunto que eu amo, que eu sou apaixonada, que é o meu dia a dia e meu estudo, meu foco de pesquisa, de estudo e de trabalho. Sou médica nefrologista, sou assistente do Hospital das Clínicas da FMUSP, sou responsável pelo ambulatório de doença renal diabética da mesma instituição e também sou pós-graduanda da FMUSP. Então, a gente vai falar um pouco sobre nefropatia diabética, né, que é a doença renal diabética, que é um assunto extremamente importante, como você mesma disse. Vários tratamentos surgindo nos últimos anos. É a principal causa de doença renal crônica no mundo. Então, um assunto de extrema importância mesmo. Com certeza. Tô concordando com você em tudo, porque a gente já teve algumas discussões, inclusive borbulhantes discussões sobre esse tema, em que a gente tem observado realmente um paradigma, um momento da quebra de paradigma em relação à doença renal crônica provocada pelo diabetes. Eu acho que nosso principal, nosso ponto de partida em relação a esse tema pode ser a gente dar o conceito do que é a nefropatia diabética. A nefropatia diabética ou doença renal diabética é basicamente a doença renal causada pelo diabetes, né? Então, o diabetes, ele pode ser classificado em diversos tipos. Nós temos aí o diabetes tipo 1, que é aproximadamente 5% do total de pacientes com diabetes. E o diabetes tipo 2, que é mais de 90% dos pacientes com diabetes. E alguns outros tipos autoimunes, genéticos, que entra aí como uma minoria dos casos, né? E o que é? É a doença renal quando você já tem a diabetes estabelecida aí por algum tempo no organismo, né? Então, isso fica muito fácil de identificar no paciente que tem diabetes tipo 1, né? Porque o início do diabetes tipo 1, ele é muito marcado, né? Que é principalmente em pacientes jovens, né? Então, aproximadamente 5 anos depois do início do diabetes tipo 1, que o paciente pode começar a apresentar a doença renal diabética. No diabetes tipo 2, o início dele, como ele não é tão sintomático, ele não tem um início tão marcado, muitas vezes o diagnóstico ele é feito muitos anos depois, né? Às vezes ela é muito silenciosa. E basicamente, nesses perfis de pacientes, basicamente o aumento da creatinina, que a gente coloca ali numa fórmula que se chama CKD-EPI, dando pra gente um clearance de creatinina que a gente fala que é mais ou menos a porcentagem do rim que está funcionando
menor que 60 ml por minuto, ou 60%, ou o aumento da quantidade de proteína que sai na urina, principalmente medida pela albuminúria, né? Então, quando a gente tem esse aumento de creatinina, dando um clearance menor que 60, e o aumento da quantidade de proteína na urina, principalmente maior que 30 mg por grama de albuminúria, em um paciente que tem diabetes, isso é a definição de doença renal diabética. Muito bem, muito rica essa definição. E é uma doença, como você mesmo acabou de falar, que é uma doença muito comum, bastante prevalente. Então, pelos dados que você acabou de mostrar pra gente, fica claro que se trata da maior causa de doença renal crônica no planeta Terra e que faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, o nosso paciente é muito frequente algumas dúvidas. Uma delas é microalbuminúria? É albuminúria? É proteinúria? Explica pra nós aí, como é esse conceito? Só falando um pouquinho mais sobre a prevalência, né, antes de responder a pergunta sobre a proteinúria. Então, a gente tem agora, aproximadamente no mundo, 500 milhões de pessoas vivendo com diabetes, né? E a nossa projeção é que em 2045, 700 milhões de pessoas vão estar vivendo com diabetes. E aproximadamente 40% desse total de pessoas com diabetes vão desenvolver doença renal diabética, né? Então, é uma doença extremamente prevalente. Uhum. E agora, respondendo a sua pergunta sobre a microalbuminúria, a macroalbuminúria, então vamos lá. A gente elimina na urina uma certa quantidade de proteínas por dia, né? Uhum. Todo mundo elimina um pouquinho que a gente considera normal. Que é bem pouquinho. É bom deixar isso bem claro. É bem pouquinho. Com o estabelecimento de doenças renais, principalmente a doença renal diabética, ocorre uma lesão que a gente chama no glomerular, numa parte do rim, onde o rim ele serviria para segurar essas proteínas dentro do corpo. Uhum. Porém, ele começa a perder essa proteína na urina. Então, a gente vai perdendo essa quantidade de proteína, inicialmente em pequena monta, depois aumentando a sua quantidade, ficando numa proteinúria alta, né? Conforme a evolução do diabetes, que a gente chama clássico, com o avançar do tempo, a proteinúria vai ficando bem avançada, chegando aí a uma proteinúria maciça. A quantidade de proteína na urina, ela pode ser subdividida em alguns tipos de proteínas. E o que a gente mais mensura é a albumina, que é uma parte das proteínas que nós eliminamos na urina. Então, é o que a gente mensura, que a gente mede, né? A quantidade de albumina ou albuminúria na urina. Então, até 30 miligramas ao dia, nós consideramos normal. De 30 a 300, a gente considera que já está ali numa microalbuminúria, ou seja, que é uma albuminúria estágio A1, albuminúria incipiente. Uhum. E uma albuminúria A3, que é o aumento de albuminúria mais de 300 miligramas em 24 horas, a gente considera que é uma macroalbuminúria ou uma albuminúria A3. Uma albuminúria franca. Albuminúria franca. Então, gente, é bem pouquinho de proteína que a gente elimina, viu? Então, quase que não dá para perceber. Agora, se começou a aparecer mais proteína, aí tem que correr e ir pedir uma avaliação médica. Sempre muito importante. Nesse contexto, qual seria a importância do controle glicêmico para a evolução dessa doença? Totalmente importante, né? Um dos primeiros pilares do tratamento da doença renal diabética é justamente o controle da glicemia, né? Até uma coisa que os pacientes perguntam muito. Qual é o remédio para tratar o meu rim? Basicamente, é tratar a diabetes, para começo de conversa, né? Uhum. Então, tratar a glicemia. Então, como que tem essa relação de hiperglicemia com perda de proteína na urina? O aumento da glicose, né, o aumento do açúcar no sangue, ele vai causar uma alteração ali, de filtração glomerular, de filtração no rim, que vai fazer com que o paciente perca mais proteínas na urina mesmo. Então, conforme nós reduzirmos a quantidade de glicose no sangue, a quantidade de açúcar no sangue, a gente tende a melhorar a quantidade de proteína que sai na urina. Então, de que forma a gente controla isso? De várias formas, né? Aí a gente pode até entrar depois em tratamentos farmacológicos, não farmacológicos. A gente vai destrinchar isso aí ao longo do episódio. A gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso. Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa conexão entre hiperglicemia e lesão renal.
Onde é que essas duas coisas se encontram? Basicamente, na unidade do rim é dentro do glomérulo, né? Então, Sim. você vai ter uma hiperfiltração. Quanto maior a glicemia, maior a hiperfiltração, mais o glomérulo, o rim, ele vai trabalhar. E aí, ele pode até aumentar um pouco o seu tamanho nesse regime de hiperfiltração. É importante falar que não é porque tá trabalhando muito que tá trabalhando bem, né? Exatamente. Então, isso é muito importante salientar, né? Exatamente, muito bem colocado, né? Então, ele está trabalhando muito num mecanismo de aumento de tensão, de cisalhamento ali na parede do vaso. Então, a gente sabe que esse aumento de tensão de cisalhamento, né? Quanto mais o rim está trabalhando, mais ele está se esforçando, mais ele está evoluindo para uma fibrose, para uma doença renal crônica. Então, Isso. a gente É um processo que gera uma certa inflamação e que a perpetuação dessa inflamação pode levar a uma cicatrização, né? Que a gente normalmente fica com vamos dizer assim, o step, né? Uma partezinha do rim que a gente deixa descansando meio que para funcionar como uma reserva funcional. Nos pacientes que têm doenças como o diabetes, ele já está usando essa reserva desde muito cedo, né? E isso é um processo que acaba levando à inflamação, à cicatrização, e a gente acaba perdendo muito cedo essa capacidade residual. Então, é importante todo paciente diabético fazer alguns acompanhamentos, né? Então, a gente já falou que um deles, que é da proteinúria, né? Acompanhar com frequência. Mas aqui, explica melhor essa história de olho e rim. Então, o diabetes é uma doença que ele vai causar algumas complicações que chamamos de microvasculares e macrovasculares. O que são as lesões microvasculares do diabetes? São as lesões que pegam os pequenos vasos do corpo, né? E os principais vasos afetados são os vasos do rim, são os microvasos do rim e os microvasos da nossa retina. Então, por isso que o paciente que tem a nefropatia diabética, ele muito provavelmente vai ter também a retinopatia diabética. E tudo isso são manifestações da mesma doença, da glicose alta dentro do sangue. Entre as microvasculares também, nós temos a neuropatia diabética, né? Então, conforme o açúcar vai ficando alto, o paciente pode ter também alguns sintomas nos membros inferiores, né? Nas pernas ou nos braços, que nós chamamos de lesões em botas e luvas. É uma alteração, pensa no neurônio do paciente como se ele fosse um fio que está desencapado, né? Ele não está conseguindo sentir se está quente, se está frio, se está vibrando, se está dando choque. Então, ele fica um pouco alterado, os nervos da perna do paciente, e dessa forma, ele começa a sentir as coisas de uma forma diferente do que está acontecendo realmente no mundo. Então, essas três lesões, neuropatia, nefropatia e retinopatia, fazem parte de um mesmo conjunto de complicações do diabetes, que são as complicações microvasculares. Isso, são coisinhas muito do mal, mas que andam de mãozinha dada, né? Então, assim, exatamente. A gente já tem um episódio falando sobre dor crônica e doença renal crônica com a doutora Ana Carolina, que eu acho que vale muito a pena vocês acompanharem. Ela explica muito bem a fisiopatologia da neuropatia diabética. Então, dá uma olhadinha na nossa linha do tempo que você vai encontrar esse episódio. Vai ser muito produtivo. Mas o fundo de olho danadinho, ele funciona meio que como um espelho, né? Do que tá rolando no rim. É isso mesmo? Então, essas coisas de cruzamentos, hemorragias e etc., infiltrados, é como se a gente tivesse uma forma de olhar como está o vaso dentro do rim? Sim. Porém, em nem todos os casos, né? Então, isso é praticamente uma regra no paciente que é diabético tipo 1, né? O paciente que tem DM1, né, que a gente chama, quando ele tem uma perda de proteína na urina, quando ele tem a nefropatia diabética, muito provavelmente ele vai ter a retinopatia diabética também. Inclusive, é uma das principais indicações de biópsia renal quando o paciente tem perda de proteína na urina e ele não tem alteração na retina. Então, a gente começa a pensar em outras causas de doença renal para o paciente que não é diabetes. No diabético tipo 2, é muito provável que tenha, mas não é uma regra, tá? Então, muitos pacientes podem ter uma perda de proteína na urina, mas quando você vai olhar o olho, quando você vai olhar a retina, nem sempre ele tem a retinopatia diabética em conjunto. Aproximadamente 50% vai ter. Ok.
Então, a gente falou bastante aqui sobre o diagnóstico, sobre os processos fisiopatológicos que levam a essas alterações que nos dão o diagnóstico. E agora a gente vai começar a enveredar por aquele caminho que é o tratamento. A gente tem bastante perspectivas novas de tratamento do diabetes nesse momento. E eu acredito que nos próximos anos ainda tenhamos mais arsenal ainda para tratar. Mas o primeiro arsenal, e eu acho que o mais importante do tratamento do diabetes ainda é o não medicamentoso. E o que você tem a me dizer sobre isso? Com toda certeza. O tratamento não medicamentoso ele é a base da pirâmide do tratamento da doença renal diabética. Então, são quatro itens que a gente costuma recomendar para os pacientes. Atividade física, perda de peso, dieta e cessar o tabagismo, né? Então, a gente sabe que, principalmente no diabético tipo 2, ele tem ali uma resistência à insulina, né? Diferente do diabético tipo 1, que ele não produz a insulina. O diabético tipo 2, ele até produz um pouco, mas a insulina não consegue agir nos seus receptores, principalmente porque o paciente, ele costuma ser um pouco mais obeso, né? Costuma ter o colesterol um pouco mais alto. Então, a atividade física vai ajudar nesse sentido, vai fazer com que ele tenha menos resistência à insulina, que a insulina que ele mesmo produz consiga agir melhor no corpo dele, tá? Mudança do perfil metabólico. Exatamente. Além disso, a dieta, né? Então, o que eu costumo dizer é claro que todo paciente deveria seguir com um nutricionista, é fundamental, principalmente em estágios mais avançados de doença renal crônica. Mas, de modo geral, é você pregar o seu pratinho de comida e metade dele tem que ser vegetais, legumes, 1/4 dele as proteínas e apenas 1/4 o carboidrato. Dividir o prato, de modo geral, dividir dessa forma. Para também não deixar passar a gente tem uma avaliação super interessante feita por uma Nutri aqui na nossa linha do tempo. Não se esquece, vai lá. Ótimo, Gê, ótimo. Vejam isso que é fundamental, porque a parte nutricional tem que ser individualizada, né? Isso Sim. que eu tô falando é de modo geral, mas tem que ser individualizada, até porque cada um tem os seus gostos, cada um tem a sua história. O paciente do norte quer comer a sua tapioca e a gente tem que tentar encaixar isso no gosto de todo mundo, né? Sim. O que tem que ficar claro é que muitas vezes a gente pega… eu vou comer arroz com feijão, que é a comida do Brasil. Mas o arroz, ele não tem que ser metade do prato. Ele tem que ser 1/4 do prato. Ele tem que ser 25% do prato, né? Então, é basicamente isso em relação à dieta. Além de castanhas, enfim, vegetais e frutas. Em relação à atividade física. A atividade física, 150 minutos por semana, que é o recomendado, né? Claro, muitas vezes o paciente que tem doença renal diabética, ele também tem as complicações macrovasculares que a gente ainda não falou, né? Então, muitos deles já tiveram doença coronariana, já tiveram infarto, já tiveram acidente vascular encefálico, que é o derrame na cabeça, já amputaram membros inferiores. Então, a atividade física tem que ser individualizada nesses pacientes também. Mas o que é recomendado, de modo geral, 150 minutos por semana. Até o mesmo paciente que já sofreu com essas alterações macrovasculares, a gente tem que entender que a atividade física é prescrição médica. Isso. Inclusive, que a gente pode fazer atividade física adaptada, que a gente pode fazer um sistema chamado de reabilitação cardiovascular, em que o paciente vai acrescentando atividade física lenta e paulatinamente, de acordo com os exames. Mas isso é uma prescrição médica. A gente não pode ficar parado. Nós não fomos feitos para isso, né? Exatamente, prescrição médica. Fantástico. Inclusive, aumento de massa muscular, né, tá muito relacionado à sobrevida de paciente com doença renal crônica, né, de modo geral. Todos nós, né? Todos nós. E por último, a perda de peso, que na verdade é uma consequência, né, da dieta e da atividade física. E a cessação do tabagismo, a gente tem que incentivar, falar sempre, em todas as consultas. Os pacientes precisam ter esse incentivo, porque a diabetes é uma doença endotelial, né? Uma doença que de dentro dos vasos, né? Então, o tabagismo, ele acelera esse processo de aterosclerose, e inclusive acelera a progressão da doença renal crônica, né? Então, é fundamental que isso seja incentivado e o paciente tente parar de fumar. E consiga. Isso mesmo. A gente vai dando nosso apoio, claro.
Mas é uma iniciativa que precisa ser, vamos dizer, ter todas as mãos possíveis para a gente chegar nesse objetivo final. Multidisciplinar, né? Exatamente. Multidisciplinar. E por falar em multidisciplinar, eu acho que é a próxima bola que a gente vai levantar aqui. O tratamento do diabetes é um tratamento multidisciplinar. E tem lugar para todo mundo nessa história? Tem lugar para todo mundo, todo mundo. Todo mundo tem lugar ao sol. E quanto mais profissionais envolvidos, melhor é o nosso resultado, melhor é o resultado do nosso tratamento, né? Então, quando você olha para o paciente que tem doença renal diabética, a gente tem tantos outros sintomas, tantas outras patologias, né? Tantas outras doenças envolvidas. Então, ele, além das complicações micro e macrovasculares que a gente já conversou, ele tem muita ansiedade, muita depressão, déficit cognitivo, disfunção erétil, disfunção de bexiga, disfunção vesical, enfim, amputação de membros inferiores, doença periodontal. Uhum. Então, quando ele tem a doença cometendo o rim, ele tem muitas outras patologias associadas que também decorrentes do diabetes. E quanto mais o paciente se engaja no tratamento, quanto mais ele tem resultado em diferentes parâmetros da vida dele, melhor a gente consegue ir, melhor a gente consegue oferecer o melhor tratamento para o paciente. Muito legal. Bom, a gente tem um binômio que anda muito junto. É a tal da diabetes e da hipertensão. E aí, a gente sabe que essas duas, quando estão de mão dadas, aumentam o tal do risco cardiovascular. Sim. Como abordar? Gostaria só de falar um pouquinho sobre a fisiopatologia disso. Eu vou explicar de forma que vai ficar mais fácil de entender por que elas andam de mãos dadas, né? Uhum. Então, lembra quando eu falei do diabético tipo 2? Que ele tem uma resistência à insulina? Então, ele ainda produz um pouco de insulina, né? Até que com o passar do tempo, de tanto o pâncreas, de tanto fabricar insulina, ele vai entrando em falência pancreática, né? Mas enquanto ele está produzindo ali a insulina e ele está com resistência à insulina, esse aumento de insulina na circulação é o que aumenta a pressão arterial. Então, conforme a gente diminui a resistência à insulina, a gente consegue melhorar a pressão arterial também, né? Uhum. Quanto mais a gente consegue fazer a insulina agir no lugar dela, seja ofertando mais insulina, seja fazendo com que o paciente produza mais insulina ou reduzindo a resistência dele à insulina, melhor a pressão dele vai ficar. Isso é muito interessante. E a pressão arterial mais alta também, ela vai contribuir com aquele mecanismo de hiperfiltração glomerular e de lesão renal, né? Então, é algo que também é fundamental, está numa das bases ali da pirâmide do tratamento da doença renal diabética. Basicamente, o tratamento antihipertensivo com os medicamentos. E as duas juntas e o risco cardiovascular? Com toda certeza, a gente vai aumentar demais, né? E aí, quando a gente fala do paciente que tem hipertensão, entra também como como tratamento não medicamentoso a restrição salina, né? Que é restringir o sódio a 2 gramas ao dia, ou o NaCl, que é o cloreto de sódio, em 5 gramas ao dia, né? Além da atividade física e cessação de tabagismo, tudo que a gente falou em relação ao diabetes. Mas entra aí esse plus do sódio, e por isso que nós amamos as nutricionistas, elas são fundamentais pra gente Elas nesse nos processo. salvam. Salve a todas as nutris, eu amo vocês. Um grande abraço. Bom, a gente tá falando de tratamento, de várias alternativas de tratamento. A gente falou de insulina em alguns momentos aqui da nossa repercussão. Mas o que é que a gente tem hoje de tratamento medicamentoso para o diabetes? Um dos motivos que a doença renal diabética me atrai, né? Enfim, pelo que eu mais gosto dessa patologia, é que nós ficamos aproximadamente 20 anos sem nenhuma medicação nova. Nada. Ficamos de 2000… É um trauma de nós nefrologistas, viu? É um trauma de todos. Então, de 2000 a 2020, nós tivemos pouquíssimas medicações. Nós tínhamos o inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, metformina, antidiabéticos. E aí o paciente piorava, a gente não tinha muito o que fazer. Não tinha como mudar a estratégia. Não tinha como mudar a estratégia. De 4 anos para cá, deu um boom de muitas medicações novas. E aí isso está brilhando os nossos olhos. A gente está vendo os pacientes evoluírem super bem.
E eu gostaria de iniciar esse assunto falando principalmente das glifosinas, Sim. né? Que são algumas medicações que foram lançadas aí. O primeiro estudo foi há 4 anos atrás, né? Que são medicamentos que, a princípio, foram lançados para o tratamento do diabetes. E a ação delas, basicamente, é a perda de glicose pela urina, né? Então, faz a glicose… Glicosúrico, faz o açúcar sair pela urina. Então, isso entra ali no início, né? Quando a doença renal crônica ainda não está tão avançada. Ela ajuda a controlar o diabetes também. Porém, ela mexe também na hemodinâmica renal. E a gente viu que ela reduziu a proteinúria. Então, a gente… rompeu as barreiras da nefropatia diabética. Exatamente. E isso que deixa a gente super encantado, né? Que Sim. são drogas que a gente não via há muitos anos a repercussão delas. E teve uma redução de risco de diálise de mais de 20%. Então, foi foi ótimo. E na prática, a gente vê que tem muito resultado. E aí, além disso, né? Cada vez mais nós descobrimos mais benefícios dessa droga. Reduz desfechos cardiovasculares, reduz internação por insuficiência cardíaca congestiva. Então, para começo de conversa, além da terapia já estipulada, são as glifosinas que a gente utiliza como o primeiro tratamento. Eu continuo? Posso continuar falando? Pode ir. Então, vamos lá. Além delas, né, nós tivemos também, de 2 anos para cá, o surgimento de algumas medicações que são os antagonistas mineralocorticoides não esteroidais, né? Um nome meio longo. Isso, mas a gente não vai falar o outro nome, que é muito mais fácil. Exatamente. Mas é isso. Mudaram também muito o prognóstico, principalmente relacionando aos desfechos cardiovasculares, etc. Isso. E também progressão de doença. Então, eles estiveram ali um dando a mão pro outro. Exatamente. E se a gente tinha aquela dupla que dava dando a mão para aumentar o risco cardiovascular, quando a gente falou da diabetes com a hipertensão, agora a gente tem uma dupla do bem. Exatamente. Então, pensa na glifosina que estava ali reduzindo 20%. A gente tem também o antagonista mineralocorticoide mais 20%. Então, só com essas duas drogas, com essas duas medicações, a gente reduziu mais ainda proteinúria e melhorou mais ainda o desfecho dos pacientes com doença renal crônica. Então, a gente posterga, né, o início de diálise, ele começa a evoluir de forma mais lenta. A piora da doença renal dele fica muito tempo fora da diálise, né? Então, isso a gente consegue ver na prática e é muito legal. Certo. O nosso paciente, bom, agora, depois de todos esses anos, né, sem medicações novas, hoje ele tem muitas alternativas de medicação e uma coisa não muda, que é insulinizar. E agora? Porque temos pacientes, né, que às vezes eles entram num estado de luto porque a gente fala de insulina. Sim. Mas insulina continua sendo uma estratégia de tratamento e, inclusive, a gente tem que olhar para ela com bons olhos. E aí, doutora? Explica pra gente. Então, a base do nosso tratamento da doença renal diabética são agora, né, com o último consenso de doença renal diabética. Primeiramente, né, como primeira linha de tratamento, são as glifosinas junto com a metformina. Depois entram algumas medicações, agonista GLP-1 e DPP-4. E a insulina entra, sim, como uma opção, principalmente para aqueles pacientes que não atingiram a meta terapêutica. Então, a gente tem uma meta terapêutica nesses pacientes que é baseada basicamente na hemoglobina glicada, né? Sim. E o que é a hemoglobina glicada, esse nome longo que todo mundo acha estranho, né? É um exame que a gente colhe no sangue que mostra pra gente a média da glicemia dos últimos 3 meses. Mas… É o tal do dedo duro. É o dedo duro, né? Porque o paciente, às vezes, ele tem a glicemia elevada o mês inteiro, mas na hora da coleta de exame, ele faz jejum, não sei o que lá, consegue baixar a glicemia. Só que a glicada, ele não consegue controlar. Então, vai dizer exatamente como esteve a glicose dele nos últimos 3 meses. A gente tem uma meta, né? Essa meta é uma meta individualizada. A gente tende a tolerar metas mais altas para os pacientes Mais idosos, que têm mais comorbidades. E a gente objetiva metas mais baixas, mais rigorosas, pacientes mais jovens e que têm menos comorbidades, tá?
Uma vez que eu não atingi essas metas com tratamento via oral e com o agonista GLP-1, a gente precisa entrar com a insulina sim, né? É ruim, né? O paciente tem que ir lá, aplicar a insulina, fazer uso de injeção, picar o dedinho, fazer o controle de destro. E muitas vezes a gente exige, né? O ideal seria que ele trouxesse o controle de destro completinho pra gente, pré e pós-café, pré e pós-almoço, pré e pós-janta, para que a gente consiga fazer ali o ajuste de insulina corretamente. Mas nem sempre o ideal é o que acontece. Nem sempre o ideal é o que acontece. Muitas vezes a gente não consegue isso. Mas, infelizmente, a gente precisa lançar mão desse tratamento porque vai fazer muita diferença na evolução dele, né? Não somente em relação à doença renal, mas em todas as complicações micro e macrovasculares. Quanto melhor o controle da glicemia, melhor a evolução do doente, né? Então, o que temos, né, disponível são algumas insulinas de longa duração, né? Algumas que você pode aplicar uma vez só ao dia. E para controle de destro, né? Para paciente que não gosta de picar o dedinho muitas vezes ao dia, tem o Libre, né? Que é um sensor que a pessoa coloca no braço. Subcutâneo, né? Que faz subcutâneo. E que fica ali instalado e que faz a leitura em 24 horas. E aí fica mais fácil, fica menos desconfortável para o doente fazer esse controle de glicemia. Mas é algo que a gente, infelizmente, precisa fazer muitas vezes. Tá. A gente também tem um tal de um outro binômio que, além da hipertensão e diabetes, a gente também tem o binômio diabetes-obesidade. E nesse lugar, a gente também tem um arsenal terapêutico que tem sido muito utilizado, às vezes até mais para a obesidade do que para o diabetes, apesar de no primeiro momento terem sido pensados para o diabetes. E aí, fala pra gente um pouquinho, Ju. Então, os últimos estudos, né, que são os agonistas GLP-1, né, que são os medicamentos utilizados tanto para obesidade quanto diabetes, os estudos que mostraram evidência de melhores desfechos de doença renal, eles utilizaram uma dose mais baixa da medicação, né? A dose utilizada para obesidade, geralmente, é uma dose mais alta que os endocrinologistas prescrevem, né? Sim. É uma medicação que houve também, é uma que brilhou nossos olhos. A gente viu que teve muita redução de desfecho renal, desfecho cardiovascular também. Porém, muita gente está utilizando só para perder aqueles 3 quilinhos. O uso inadvertido dessas medicações está relacionado a vários desfechos que não são os programados. Então, é muito importante que você faça o uso de medicações através de prescrição médica. Eles são remédios, tá? E, portanto, devem ser prescritos pelo seu médico. E não é para uso corriqueiro ou, por exemplo, uso para perder 3 quilinhos. Não, é para tratar uma doença, né? Que é a obesidade. E que faz parte de um arsenal, mas que precisa conter também mudança de estilo de vida, atividade física, mudança de alimentação e etc. Existe realmente, né, uma perda de peso associada a essa medicação, né? Ele diminui ali o esvaziamento gástrico, o paciente pode ter muita náusea, vômito com o uso da medicação. Porém, quando você cessa o uso da medicação, se você não mudou o seu estilo de vida, se você não aprendeu a comer direitinho, fazer sua atividade física, se você voltar pro jeito que você estava antes de usar a medicação… Vai ter reganho. Você pode… a chance de você ganhar todo o peso é muito grande, né? A obesidade é uma doença crônica, né? Que precisa ser trabalhada como uma doença crônica. Não é um remédio que vai resolver. Exato. Né? É uma abordagem multiprofissional, como a gente estava falando também em relação ao diabetes, né? Exatamente. É isso aí. Muito bem. Agora nós vamos para a minha parte mais querida, certo? É a parte em que a gente faz as perguntas da nossa audiência. Essa é bem polêmica, hein? A primeira pergunta já é bem polêmica. A nefropatia diabética é reversível? A resposta é depende. Eu adoro respostas que começam com depende. Depende. Se for a doença renal crônica estiver em estágio muito avançado, né? Se for um estágio 4 ou 5, né? A doença renal crônica, ela é estabelecida em estágios, né? 1, o mais leve, e 5, o mais grave. Se ela estiver em estágios muito avançados, dificilmente a gente vai conseguir revertê-la, né? A gente já teve uma lesão renal muito importante. Porém,
Se ela ainda estiver no estágio inicial, existe chance de nós conseguirmos reverter também. E isso já foi provado até com estudos de transplante rim-pâncreas, né? Que quando você transplantou pâncreas, o paciente começou a fabricar insulina novamente, tivemos reversão da doença renal diabética, inclusive confirmada por biópsia, né? Sim. Então, se o tratamento for muito bem feitinho e a doença estiver em estágios iniciais, pode ser que a gente reverta sim. Ok. A segunda pergunta é: quais cuidados eu devo ter se tiver nefropatia diabética? Bom, primeiro, procurar um nefrologista, né? Por favor. Para começo de conversa. Precisa fazer exames periodicamente. A gente gosta de avaliar a cada 3 a 6 meses, dependendo de como o paciente está. Porque essas medicações que nós citamos, a gente vai introduzindo, algumas delas vão subindo o potássio, algumas delas podem dar uma pioradinha na creatinina no começo, mas depois vai estabilizar a função renal. Só inicial, viu? Inicialmente. Então, tudo isso a gente tem que estar ali em cima, vendo direitinho todo o desfecho do nosso tratamento. E os cuidados que o paciente com doença renal crônica tem que ter, né? Se tiver em estágios muito avançados ou já tiver em diálise, carambola é totalmente proibido. E se o paciente ainda não tiver em diálise, precisa evitar os anti-inflamatórios. Os medicamentos anti-inflamatórios devem ser evitados nesses pacientes. E o tratamento, ele é bem complexo, né? Alimentação, alvo de glicemia, controle de pressão, controle de colesterol. Para alguns pacientes está indicado ali os anticoagulantes, os que já tiveram infarto, que já tiveram complicações macrovasculares prévias. Basicamente isso. Quer dizer, é uma mudança de estilo de vida completa, que vai desde a atividade física, a mudança da alimentação, quanto também a adesão, bem importante, ao tratamento medicamentoso. E o controle glicêmico fica como uma cereja do bolo aí para melhorar e diminuir a progressão da nefropatia diabética. Com toda certeza. Certo? É isso aí. Ok. A terceira pergunta, eu acho que é até complementar em relação a essa segunda. Ela pergunta: como prevenir a progressão? Basicamente, com todas essas medidas que nós citamos anteriormente, cada uma dessas metas que nós temos vai contribuir ali com a sua porcentagem para evitar a progressão da doença renal, né? Paciente parando de fumar vai retardar, fazendo atividade física, fazendo a sua dieta corretamente, utilizando os seus medicamentos, a sua insulina, fazendo controle de destro, frequentando o médico, controlando a pressão, colesterol. Não existe um único fator que vai melhorar ou que vai retardar. É esse conjunto de medidas, conjunto de atitudes que vai retardar. Então, por isso que as consultas têm que ser longas, têm que abordar diversos aspectos. Basicamente isso. Certo. A última pergunta é um conceito que a gente já abordou anteriormente, mas que, dada a importância, eu acho que vale a pena a gente ressaltar. O que é proteinúria e qual é a sua importância? Proteinúria é a perda de proteína na urina que mostra pra gente um grau de disfunção renal, um grau de lesão renal. E é basicamente um reflexo da lesão endotelial, da lesão de dentro dos vasos, né? Então, a quantidade de proteína na urina, quanto mais proteína eu perco na urina, maior a velocidade de perda de função renal. E maior a chance de eu ter desfechos cardiovasculares também. Maior a chance de eu ter infarto, AVC, amputação de membros inferiores. Ou seja, é um marcador de lesão de vaso. É isso que significa a proteinúria. Muito importante, inclusive, tá? Para o acompanhamento do paciente diabético. Bom, para nossa audiência, se você gostou dessas perguntas e se você, por acaso, aí na sua casa, tem alguma pergunta sobre esse tema, a gente gostaria muito de saber. Você pode colocar aqui nos comentários. A doutora Juliana está ansiosa para responder suas perguntas e eu também. Bom, Ju, foi um prazer sem tamanho te receber aqui para falar sobre um tema que você é apaixonada, eu também sou, e a gente
já teve discussões sobre esse tema e é muito bom ter discussões embasadas, trazer essa realidade que a gente vê nos trabalhos, nos artigos, nos eventos científicos e trazer isso de uma maneira facinha de entender, gostosa, didática, para o nosso paciente que está em casa e está cheio de dúvidas sobre como isso funciona. E ter você como minha ajudante nessa empreitada, que não é fácil, né? Foi um prazer sem tamanho, tá bom? Eu espero que você esteja já bem ciente de que é a primeira de muitas. Eu vou ter o prazer de te ver e de ter você aqui na minha poltrona mais vezes, certo? Eu que agradeço, Jéssica. Foi um prazer conversar sobre isso. Vou deixar o meu @, né, onde eu produzo algum conteúdo digital, @drajulianacorrea.nefro, né? Quem quiser aprofundar mais no assunto. E eu estou à disposição, agradeço muito, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado também. E eu também queria agradecer a você que está aí do outro lado, que acompanhou a gente durante todo esse episódio. Você esteve no Hemodiálogos, seu podcast de saúde. Nós estamos ao ar todas as quartas-feiras e eu conto com você para estar conosco também. Para não perder nenhum conteúdo, se inscreve aqui no canal e pode acompanhar também no Spotify, que é muito bom quando a gente está lavando louça, né? Te espero na próxima. Tchau!